autoritária. O que faz uma pessoa se recusar o valor da liberdade em prol do valor da obediência? Eles, evidentemente, não foram muito bem aceitos quando o nazismo chegou ao poder, foram todos exilados, foram para os Estados Unidos, terceira opção, e aí botaram no esforço de guerra o Adorno para trabalhar num estudo sobre o rádio, no uso do rádio para combater o nazismo. E ele foi lá e descobriu que o que estava sendo feito era um estudo comportamental muito violento, que não eliminava a personalidade autoritária, então ele também não ficou tão simpático assim ao capitalismo. Juntando tudo, desiludido com o mundo socialista, com o nazismo e com o capitalismo, em 1943, ele chegou à conclusão que só tinha um valor universal, a liberdade. Que a única coisa que ele podia fazer é pensar que mais importante do que qualquer regime era o valor da liberdade. Que só ele permitiria realmente uma coisa universal e permitiria que esta civilização na qual nós vivemos tivesse alguma sobrevida. Então, eu vou falar desse ponto de vista de alguns dos paradoxos que isso cria. O ponto de vista que eu vou adotar aqui é o seguinte: eu sou o setor privado de produção de história do Brasil. Eu fiz aqui, esse é meu livro, História da Riqueza do Brasil, recomendo a todos, vivo disso. Né? Meus competidores são 7.000 funcionários do Estado que produzem toda a história que vocês conhecem. Isso faz diferenças gigantescas, muito maiores do que as diferenças de formação. Fui marxista, fui liberal, lido com isso, lido com aquilo. A história que se conta do Brasil é uma história que hoje, e esse livro é feito com dados, então, e que é uma coisa que nenhum dos ideólogos gosta de nenhuma ideologia, é dados. Né? O meu princípio é o do Bloomberg, que foi prefeito de Nova York, que botou uma plaquinha atrás na mesa dele, que é I believe in God, all others show me the data. Né? E os dados da história do Brasil, o que eu vou falar é mais ou menos óbvio. O Brasil teve grandes períodos de desenvolvimento econômico ao longo da história. Por 70 anos, entre 1890 e 1970, foi a economia que mais cresceu no mundo. Isso faz com que a gente esteja falando, quando fala de 500 anos, de uma história que tem muita coisa positiva, por isso o Brasil é a 8ª economia do mundo. E é um país que podia ser a 2ª ou a 3ª, depois eu vou falar nisso. Então, não é essa a história que a gente aprende. Nós não conseguimos pensar em nós mesmos como uma nação que tem potencialidade e destino, né? E partir daí. A gente sempre parte do melhor ao pior e não é assim. Muito bem. Quais são os períodos de crescimento e de não crescimento do Brasil? O Brasil teve 300 bons anos, 320 bons anos na economia colonial, o Brasil cresceu mais que a média do mundo. Então, é positivo em relação ao resto do mundo. O Brasil teve um período de estagnação gigantesca no Império. Quer dizer, o Brasil entrou em 1800, era uma economia do tamanho dos Estados Unidos. Saiu do século XIX com uma economia 15 vezes menor que a dos Estados Unidos. Aí que está o nosso atraso inicial. Por quê? O mundo virou capitalista, o Brasil não virou capitalista. O livro entra nas razões, não dá para entrar aqui. A República mudou radicalmente o patamar de crescimento do Brasil. Ainda ontem saiu, na primeira página da Folha, um mapa secular, um gráfico secular do desenvolvimento do Brasil. Aí se vê, por esse gráfico, com clareza que o Brasil foi muito bem até a década de 1970. O que aconteceu na década de 70 para cá, que o Brasil teve um desempenho muito abaixo da média do mundo? Aconteceu a globalização. E aí eu vou fazer uma brincadeira com o assassino do Beltrão, que é o Mao Tse-tung. Em 1972, esse senhor, que de fato tinha comandado genocídios variados na China, resolveu mudar de ideia. E falou, bom, isso aqui está errado, isso aqui não vai dar certo, e nós vamos lançar a China no mundo da globalização. Então ele chamou o presidente dos Estados Unidos, depois de ter feito 2 guerras contra os Estados Unidos em uma década e meia, que é a Coreia e o Vietnã, ele mudou radicalmente a ideia, falou, agora eu vou fazer realmente... O Henry Kissinger tem uma frase ótima no livro dele. Depois de constatar que ele só tinha conseguido mudar alguns quarteirões na periferia de Pequim, ele resolveu mudar de ideia. Quando ele fez isso,
e assinou o contrato, um acordo com os Estados Unidos, lançando a China na globalização, e foi em 1972, o PIB da China era menor do que o PIB do Brasil. 1972. Nós, infelizmente, lamento informar que os últimos 46 anos, que é o que nós estamos vivendo, o bom da história é que você pode falar dos séculos, o ruim é que as nossas vidas não duram os séculos, né? Este período é o pior período da história do Brasil. O que aconteceu no período da globalização? Por que a China deu certo, sendo que a China até hoje é um país regido por um partido comunista de regime único, e é o mais bem-sucedido da economia da globalização? Porque a China era 100% estatal em 1972. Hoje o Estado da China é menor do que o Estado brasileiro. Então, o crescimento da China foi feito em cima do setor privado. Isso não tem nada a ver com ideologia. Isso tem a ver com o que eu falei, a posição do setor privado, que é essa que eu estou falando, que é empresário, é empreendedor. O crescimento na globalização não é estatal porque os estados são nacionais e as empresas são globais. Então, é evidente a limitação do Estado na era da globalização. É isso que fez com que o Brasil, que não entrou na globalização, que tinha um PIB maior que a China, o que fez? Fechou-se com um Estado gigantesco e impediu que os empresários se globalizassem. Essa que é a verdade. O Brasil está morrendo afogado na pobreza, num mundo gigantescamente rico, por causa da ação do Estado brasileiro. Essa ação não tem nada a ver com ideologia. Em primeiro lugar, quem fez a maior estatização do Brasil? Roberto Campos. Roberto Campos dobrou o tamanho do Estado com relação ao PIB em menos de 2 anos e meio, que é uma coisa gigantesca. E o que ele fez com que triplicasse o Estado com relação ao PIB. O Brasil cresceu de 1900 a 1970 com um Estado que é governo central, que era 5, 6% do PIB no máximo, no tempo do Getúlio Vargas. Esse Estado, além de ser grande, foi o que fechou o Brasil. Quer dizer, as estatais, as 400 estatais que botou para funcionar, isolaram o Brasil da globalização. Esse é o ponto. Isso não tem nada a ver. O Geisel não era exatamente um esquerdista, mas era um estatista, né? O Brasil se recuperou mal disso ao longo dos períodos de abertura que nós tivemos, e tudo foi repetido pela dupla Dilma-Lula. O que aconteceu com a Petrobras foi mudar a regra do pré-sal para nacionalizar, ou seja, vamos sair da globalização. O Fernando Henrique tirou a Petrobras do lado de ser só Brasil e tentou transformar numa empresa mundial, e aí abriu o pré-sal. Quando descobriram o petróleo, fecha tudo é nosso, fecha. Já que já fechamos, vamos fazer o estaleiro aqui, vamos fazer lá, vamos fazer o compadrio e estamos onde estamos. Então, o Brasil está pagando duramente o fato de não se dar bem na globalização. Isso é uma coisa. Então, o debate do desenvolvimento do Brasil, do meu ponto de vista, a gente tem que esquecer um pouco a questão ideológica. Quer dizer, o Beltrão e eu aqui concordamos em tudo, embora tenhamos concepções de mundo diferentes, mas não de que o desastre do Brasil nos últimos 50 anos é o seu Estado central. Isso é uma coisa que nós temos que entender por quê. E como é que nós vamos sair dessa? Todo mundo junto. O setor privado tem que ter importância, senão o Brasil não vai a lugar nenhum, né? Nenhuma economia do mundo, isso está lá no último capítulo do livro, vocês vão poder ver, anda no mundo global sem ter empresas globais. E o Brasil está matando suas empresas globais para manter um Estado nacional. Não é por aí. E esta situação se repete, eu acho, muito no que nós estamos vivendo com a questão da liberdade de imprensa e da imprensa na democracia. Eu, por razões profissionais, a liberdade como princípio de organização da vida social é uma coisa recente, de 200 e poucos anos. E a imprensa é gêmea, sustentáculo e valor central da liberdade, no caso da liberdade de opiniões, da liberdade de transmissão de ideias, etc. e tal, que tem a mesma idade. Nós vamos ter saudades do que foi a liberdade de imprensa no século XX, que é isso que o Marcelo está falando. Porque está tendo uma regressão
no mundo inteiro para os valores do século XIX. Eu li jornal do Brasil em 200 anos, porque por razões profissionais, eu li coleções de jornal em arquivo, anos a fio. E muito da imprensa estrangeira, história da imprensa estrangeira. O que está, do meu ponto de vista, está acontecendo? Aqui tinha uma frase essencial que é: não há liberdade sem responsabilidade. O que está havendo é que esta construção na imprensa foi um negócio muito difícil. A imprensa, quando apareceu, as pessoas podiam fazer publicações anônimas na imprensa. Quer dizer, no começo do século XIX, alguém podia publicar uma calúnia sem nenhuma consequência, porque não tinha o nome. Aí você dizia: fulano não presta. E você não sabia quem publicou, então valia o fulano não presta. Isso só mudou quando os jornais aceitaram que eles são responsáveis pelo que eles publicam e quem escreve é responsável. Responsável quer dizer pode ser processado, né? Isto é que fez com que no século XX nós tivéssemos uma imprensa ponderada, organização econômica razoável. As grandes empresas de internet recusam-se à função de eu sou mídia e eu sou responsável, ou seja, eu não posso processar alguém que publica uma calúnia, ainda que seja na era da informática. Isso faz com que perfis falsos sejam gratuitos e a possibilidade de você caluniar seja total. Isso é estrutural, isso não é uma questão secundária. Então, se você pode fazer calúnia, por que você não vai fazer? E esta é a fonte do fake news. Um ponto sobre isso, quer dizer, a calúnia já está protegida na lei brasileira. Então, independente se publica no Facebook ou não, ela já está protegida. Agora, o Facebook, ele se vende como uma plataforma, como você disse. Então, ele deveria ser neutro, deveria aplicar os termos de uso de forma isenta. E o que a gente está vendo é o que não está acontecendo. Então, o que eu acho que vai acontecer, Caldeira, é que exatamente porque ele está passando a se comportar como um jornal que tem controle editorial do que ele publica, porque, afinal, se você está banindo mais gente da direita do que da esquerda, fazendo as mesmas coisas, você, então, está abrindo a porta do processo judicial, porque aí você tem controle sobre o seu conteúdo. Então, mas o que está acontecendo, estão começando a acontecer as condenações judiciais. Então, é claro que tudo é uma coisa de duas medidas. O que ele colocou, que é o aumento democrático da opinião e a capacidade que uma pessoa, antes que não tinha acesso, emitir opinião, aumentou muito. Mas a responsabilidade não aumentou. Esse é o problema do mundo. O problema do Brasil é muito pior. Porque o mundo voltou à imprensa do século XIX da calúnia. E o Brasil está voltando à imprensa do século XVIII, que era a imprensa regulada pelo Estado, né? Que é uma coisa que desapareceu no mundo ocidental na entrada do século XIX. Então, aqui, o que está acontecendo é que nós estamos tendo regulações cada vez mais absurdas. A campanha eleitoral, que devia ser manifestação da vontade soberana do eleitor, tem candidato que não pode se manifestar, porque a lei diz quem entra e quem não entra num debate, tá? Que é um negócio inacreditável, mas é assim que funciona. Os regimentos, os regulamentos dessa campanha são absolutamente... Tem o tamanho do cartaz que você pode pôr na janela da sua casa, é regulada por lei. É pior do que a farmácia, o caso ali da injeção da farmácia. Então, no caso brasileiro, além de você ter a internet, que é o que sobra, porque tudo é regulamentado, então tudo que é desregulamentado cai na internet, torna pior ainda o que já era da internet. E a imprensa tradicional sofre porque, com o tamanho da regulação que tem, ela não consegue manter abertas as coisas. Quer dizer, eu sei que eu estou aqui, eu vou fazer uma homenagem a alguém que eu tive comportamentos, alguém que eu gostava muito, como o Beltrão, e, enfim, que vai fazer falta, que é o Otávio Frias Filho. Ele sabe, o sofrimento que é você manter aberto um veículo para que todo mundo publique opinião nele, depende, você tem que ser muito rigoroso, você tem que ter regras muito claras. Então, em algumas coisas, a liberdade de opinião esbarra na liberdade do outro. Então, você tem que ter a regulamentação, que é a responsabilidade.
né? É diferente responsabilidade do que o que tem no Brasil, que é regimento de condomínio, não é lei, né? Cara, depois das 8 horas da noite pode andar de sandália, se ela for azul, se não for azul, passa por não sei... isso não é lei, e é o que nós temos aqui hoje, né? Então, eu acho que, nesse sentido, as ameaças, porque a liberdade, se ela é o valor maior, o valor mais central da vida, ela tem que ser bem administrada. Quer dizer, a liberdade tem que ser bem cuidada por todo mundo e bem zelada. Se a gente não fizer isso, cai no totalitarismo com grande facilidade. Então, eu acho que nessa direção nós precisamos de um novo conhecimento de nós mesmos como brasileiros, independente um pouco de ideologias, e de um novo pensar em qual é o lugar da liberdade na nossa sociedade. Olha, Sr. Jorge, eu vou dizer para o senhor que se o senhor é de orientação marxista, é o meu marxista favorito, o senhor não precisa ter dúvida disso. Para a gente poder encerrar o painel, queria de antemão agradecer a todos, queria um comentário rápido de cada um deles. A gente falou muito em liberdade com responsabilidade, tem uma frase do Milton Friedman na abertura do painel, enfim. Quando a gente fala em liberdade de expressão, a gente tem que estar pronto para escutar coisas absurdas também, como o Holocausto não aconteceu, ou que o socialismo funciona, ou que imposto não é roubo. Então a gente tem que lidar com essas coisas. Tudo tem limite também, né? Tudo tem limite. Então eu queria entender de vocês assim, esse preço que a gente tem que pagar, ele vale? Existe alguma forma, existe algum limite para a expressão? A gente de alguma forma devia colocar uma barreira, enfim, devia definir o que se aceita ou o que não se aceita, ou não? A gente tem que poder falar o que quiser e pagar a conta disso. Aí, para todos. Se me permitir, eu sou a favor de um critério muito parecido com os Estados Unidos. A liberdade de expressão tem limite quando ela representa uma ameaça clara e presente de agressão. Quando você está propondo se unir para matar alguém, etc., aí você está no limite. Mas lá, o chamado discurso de ódio, aqui que a gente quer banir, lá é permitido. Você tem que poder falar essas besteiras. A responsabilidade envolve você ouvir e fazer o tratamento adequado, se aquilo faz sentido ou não, se aquilo é verdade ou não. Você deve, que nem os americanos dizem, trust but verify. Confie, mas vá lá verificar a informação. A gente faz isso com a fofoca também. A fofoca vem, em geral, um cara que a gente conhece melhor do que o que você lê na internet. E mesmo assim, você deve fazer o seu próprio juízo, se aquilo que o sujeito está falando tem algum sentido ou não, e aí você chega à conclusão. Quando você tira a responsabilidade e imagina, não, esse tipo de discurso eu acho que passou do limite, vamos colocar regras. Você desempodera o cidadão. E quando você desempodera o cidadão, você tira a responsabilidade. E aí o que acontece? Aparece uma geração de mimizentos que ouve qualquer coisa que não o agrade, chama de eu odiei o que você falou, isso, portanto, é discurso de ódio, eu quero banir também esse discurso. E passa a sociedade a fazer autocensura para ter que lidar com esses seres que não sabem se adaptar na sociedade. Para mim, a única censura que deveria existir é o botão de bloque. Não gostou? Não ouça. Eu acho que é muito perigoso a gente começar essa caça às bruxas das pessoas e forçar a população a se esconder o que pensa, porque, no fim, a gente acaba vivendo numa sociedade de hipócritas. O máximo possível que a gente puder fazer para que as pessoas falem aquilo que sintam, ou, se não forem falar, seja por livre e espontânea vontade, de não criar conflito, para mim esse é o ideal. Claro, se você for intervir, você já está partindo do princípio de que a sua ideia não é tão superior assim, ela precisa de uma força para ser imposta, né? Isso é um grande problema para a gente. É curioso, até eu também devo admitir que eu sou de formação marxista, militei no PCB há muitos anos. No próprio PCB eu era considerado da direita partidária. Eu era ligado ao Partido Comunista Italiano, inclusive representei a juventude brasileira num congresso em Florença. E à medida, como Keynes dizia, né, à medida que eu vou verificando o que eu penso e vendo que eu estou errado, eu vou mudando. E assim fui me aproximando da social-democracia. E hoje, na minha trajetória de pensamento, me admito um social-democrata liberal radical.
Não, isso é segundo o seu julgamento. Eu costumo dizer, não me sigam, porque eu não sei para onde estou indo. Eu não garanto para ninguém. Agora eu fiquei na dúvida. Eu só garanto a minha trajetória é minha. Né? E eu confio muito nisso, na capacidade de julgamento do ser humano. E aí vamos mais uma vez, né, concluindo sobre esse que já está virando um lugar comum, está ficando chato, que é a capacidade de julgamento do ser humano, a capacidade de fazer juízo sobre notícias e opiniões, está ligado a uma coisa muito básica, né, que é a educação. Enquanto a gente viver numa sociedade que não tem educação como um valor, que não tem o conhecimento, o saber como um valor, nós estamos condenados ao fracasso. Eu digo isso realmente hoje com o meu coração enlutado, porque o incêndio do Museu Nacional da Quinta da Boa Vista é uma concretização, né, real do estado em que o Brasil se encontra, em que a nossa memória, né, em que a ciência e o conhecimento são consumidos pelo fogo, viram cinza. Então nós viramos um país que não tem presente, não tem futuro e agora também não tem passado. Beatriz. Bom, eu acho um pouco aquilo que eu falei do Adorno, quer dizer, a liberdade não pode ser um valor restrito, é o valor irrestrito da nossa civilização. Ela tem que estar, a ideia de liberdade, se tiver dentro de cada um, você não precisa nem de governo, se todo mundo, você sabe se governar, se você respeita a ideia de liberdade, né? Esse valor não é um valor simples, não é um valor comum na história, né? Mas ele é muito importante hoje. Por quê? Porque as ideologias da Guerra Fria, a Guerra Fria, a base real para ser marxista, de direita e esquerda, desapareceu nos anos 80. Então, a China, que é um regime comunista, é bem sucedido na globalização. É o mais bem sucedido. A Venezuela, que tem um regime da mesma natureza, é o mais mal sucedido país da globalização. O Brasil está mais para a Venezuela do que para a China, com democracia, do ponto de vista econômico. E o que acontece? O Brasil está assim porque, para que o Estado seja grande, a autoconfiança do cidadão tem que ser baixa. Para que o Estado seja grande, a crença na liberdade tem que ser rebaixada, porque o Estado faz o favor, e o Estado só faz favor se você se supõe incapaz, ou você supõe que as outras pessoas são incapazes, que é o pior, né? Então, eu escrevi um livro chamado História do Brasil com Empreendedores. A história do Brasil, a fundo, foi feita pelos pequenos. Empreendedor, sabe aquele cara da carrocinha de reciclagem? Aquilo lá é um empreendedor. A carrocinha é capital, ele é trabalho. É a mistura de capital e trabalho que define a figura do empreendedor, Marx, né? Ele ganha não salário, não tem nenhum favor, o que ele ganha é lucro, né? Produto da junção de capital e trabalho que ele faz, e ganha lucro. Esse é o brasileiro. O Brasil foi feito por gente que saiu da Idade Média para fazer a vida, para enriquecer, para fazer a América. Mudou o sentido da vida, não só o europeu, mas o índio, que estava aqui, que Caramuru e Paraguaçu, quando casaram, ela deixou de ser tupi, ele deixou de ser português. E ambos começaram a fazer o Brasil. Empreendeu. O sentido na vida do Brasil, a Catarina deixou a cultura de origem dela para empreender, o Caramuru deixou a origem dela para empreender. Esses são nossos Adões e Evas, né? É empreender, as pessoas adoram isso. O Brasil só não é um desastre porque tem cabeleireira na favela, porque a pessoa, hoje todo mundo virou empreendedor forçado. A pior situação jurídica do Brasil é ser empresário. Se você quiser que alguém não tenha direito nenhum
nenhum direito social, nem nada, você põe de sócio de uma empresa. Perdeu tudo. Não tem férias, não tem 13º, não tem nada, trabalha e ainda paga imposto. Né? Eu não desejo isso para ninguém. Mas aqui estamos, nós temos que mudar essa cultura. Por quê? Porque a população brasileira está educada, o Brasil melhorou muito nos últimos anos. Essa eleição vai ser a primeira eleição onde 100% dos eleitores jovens de 20 anos estiveram na escola. Né? Parece pouco, mas as pessoas não estão se dando conta disso. Então, o novo nessa eleição vem de poder falar educadamente, fazer um programa que não é um programa que pareça trivial, mas imaginar que você pode ser ouvido por uma população grande. Né? O novo no Brasil tem a ver com o fato de que a gente pode supor que as pessoas amam a ideia de liberdade e que não tem nenhum problema com isso, que o Brasil não é um país de clientela, é um país de cidadãos que podem fazer um grande futuro se tiverem deixar o que está dentro de si, a ideia de liberdade que já está dentro de si, que é muito mais difícil você ter alguém que quer a liberdade como o cara da carrocinha, do que você transformar um funcionário público estatal, como foi o caso da China, em gente empreendedora. Então, nós temos o potencial, nós temos que aproveitá-lo. Eu sou muito otimista com relação ao Brasil nesse sentido, porque esse valor está dentro da cabeça de cada um dos brasileiros. Nós temos que aprender a respeitar e tratar isso melhor apenas. Obrigado. E assim eu agradeço a todos, agradeço aos painelistas principalmente, Hélio Beltrão, Felipe Hermes, Marcelo Madureira e Jorge Caldeira. Uma boa tarde. Mais uma vez, muito obrigado aos nossos painelistas e ao nosso moderador, mediador, Bernardo Franqueira. Pedimos a todos que retomem seus respectivos lugares na plateia. Lembrando que temos Wi-Fi aqui no auditório e em todas as instalações do Palácio das Artes. A senha é 9FLD 2018. 9FLD 2018. Você pode compartilhar fotos e comentários nas redes sociais. Use a nossa hashtag, é 9FLD 2018 também. Para interagir com os painelistas, você pode mandar perguntas pelo nosso WhatsApp, é o 31 97 181 3033. 97 181 3033. Queremos convidar agora ao palco novamente o presidente do IFL-BH, Rafael Ohana, para entregar o prêmio Liberdade. Muito boa tarde a todos. O Prêmio Liberdade é uma homenagem prestada pelo IFL todos os anos àqueles cidadãos que se destacaram em suas ações e contribuições à sociedade. Nesse ano, o foco da nossa homenagem é o protagonismo, o poder de ação, é o fazer acontecer. O nosso homenageado representa a vontade da mudança, o desejo de cada cidadão que faz acontecer. Sua história é pautada por esforços, méritos e sucesso. Aos 22 anos, já era engenheiro e administrador. Construiu uma carreira sólida como líder e empreendedor do ramo financeiro. De um sucesso profissional inquestionável e uma disciplina que só os maratonistas conhecem, decidiu há alguns anos sair da sua zona de conforto e encarar mais um desafio: a carreira política. É um privilégio para nós contar com um cidadão que carrega os valores da liberdade agora para o mundo político.
É com muito orgulho que convido ao palco para receber o Prêmio Liberdade 2018, João Amoedo. Bom, boa tarde. É uma honra receber o Prêmio da Liberdade e é um prazer estar aqui, né? É uma alegria enorme. Eu estava no caminho vindo para cá e, na verdade, é que eu me sinto em casa. Eu acho que alguns vão lembrar, logo no início do Novo, quando a gente montou, fez a fundação, no início de 2011, um dos primeiros e-mails que a gente recebeu no Fale Conosco foi do IFL-BH, que tinha visto aquele projeto e estava nos convidando para uma palestra. Foi muito interessante, porque acho que foi provavelmente uma das primeiras apresentações que eu fiz, a gente começando e falando das fichas, vários de vocês aqui estavam presentes nessa pequena reunião, mas foi ali que a gente estava começando esse sonho que a gente não sabia muito onde ia dar, né? Até onde a gente ia conseguir chegar. Eu vou falar um pouco sobre isso, mas assim, é uma alegria enorme estar aqui com pessoas que tanto me inspiraram, como, por exemplo, o Salim Matar, a quem eu queria desejar aqui uma salva de palmas por tudo que tem feito pela liberdade e pelo Brasil, né? E, na verdade, quando a gente começou esse projeto, de fato, não sabia muito o que ia dar. E nos últimos 10 anos tem sido um período de muitos desafios, muito aprendizado, mas, felizmente, também de algumas conquistas importantes. E eu tenho estado cada vez mais otimista, como a gente tem conseguido, de fato, avançar nesse projeto, né? Acho que esse foi um grande diferencial. Quando a gente começou a ideia do partido, era algo muito mais simples. A gente não sabia muito o que fazer, a única coisa, e era uma ideia, de fato, bem mais, eu diria, bem menos ambiciosa, que era só ir para a área pública e tentar ajudar a melhorar a eficiência do Estado brasileiro, né? A ideia era melhorar a vida dos mais pobres, deixar um país melhor para as próximas gerações, e eu, com cabeça de empresário, cabeça de executivo, falei, bom, eu vou dar alguma contribuição, vou para a área pública tentar ajudar na administração para levar conceitos da área privada para o mundo público. Não é possível que a gente pague tantos impostos e os serviços públicos sejam tão ruins. Só que, ao me aproximar da área pública, de alguns políticos, eu logo constatei que não eram com aquelas lideranças que a gente precisaria para fazer as reformas tão necessárias para ter uma boa gestão. E que, de fato, o trabalho lá para melhorar a eficiência do Estado brasileiro com aquelas lideranças não iria funcionar. Daí veio a ideia de montar um partido. Falamos o seguinte, bom, temos que trazer líderes novos, pessoas com outras posturas, pessoas com outras competências, para ir para a máquina pública. E aí partimos para a montagem do Novo, isso lá no final de 2010. Entretanto, e sempre na vida, os desafios são sempre maiores, os obstáculos são sempre maiores do que você imagina inicialmente. Eu acho que nós, brasileiros, somos sempre um povo otimista. E ao me deparar e começar a entender melhor da área pública, eu entendi que o problema não eram só os gestores. O problema era o nosso modelo de Estado. Um modelo de Estado feito para perpetuar os mesmos políticos, para trabalhar para a política, para trabalhar para os que estão no poder e não para trabalhar para o cidadão. E que, consequentemente, o desafio era muito maior. Não era apenas trocar as lideranças, mas era trocar o modelo de Estado que nós tínhamos, né? De fato, a gente precisava ter um outro modelo que colocasse o cidadão e a liberdade no centro das nossas atenções como objetivo principal, que era muito diferente do modelo que a gente tinha e, infelizmente, ainda é muito diferente do modelo que a gente tem hoje. E isso como fazer, né? Não tinha outro roteiro que não empreender na política, né? Realmente tomar desafios, assumir riscos,
estar preparado para o que desce, mas para fazer as coisas corretas. E foi logo difícil, porque, como vocês têm visto, o modelo político tem assim algumas grandes adversidades. O primeiro é a própria burocracia que é feita. Ele, operacionalmente, é feito para evitar a entrada de novos entrantes, né? Todo o processo de dar privilégios e benefícios para quem está no poder e, justamente, criar entraves e uma extrema burocracia para os novos entrantes. E acho que tem dois exemplos aí muito claros, e só para citar alguns, porque são tantos, desde o tamanho da campanha política até a restrição dos debates, mas eu acho que tem dois que, para mim, chamam muito a atenção. Primeiro é o fato do Novo ter sido o partido, o único nos últimos 30 anos, que foi montado, foi registrado e aprovado sem ser um partido ligado a uma agremiação religiosa, sem ser um partido ligado a um sindicato, ou sem ser principalmente uma dissidência política. Isso já mostra como é difícil a montagem de um partido político de alguém que não está dentro do sistema. E segundo, a gente viu ano passado os partidos políticos, aí, em meio de toda a crise, o governo não conseguindo fechar suas contas, aprovarem 1 bilhão e 700 milhões de reais para financiar a campanha política num fundo eleitoral, depois de terem triplicado um fundo partidário. E o interessante, esse dinheiro está sendo dividido exatamente a maior parte das verbas para aqueles partidos que têm a maior quantidade de investigações na Lava Jato. Ou seja, o sistema é feito para perpetuar quem está no poder, né? E o interessante é que o bloqueio à entrada de novos participantes não fica só na burocracia, tem toda a questão conceitual. Acho que quantas vezes a gente já ouviu dizer que as estatais são estratégicas, que o fundo de garantia é um direito do trabalhador, que a gente precisa de um Estado grande porque o Brasil é pobre. Eu diria que esses são as afirmações conjunturais. E tem as outras que são dependendo do momento, né? Que nós tivemos o impeachment, foi um golpe, que a reforma trabalhista acabou com os direitos do trabalhador, que a reforma da Previdência não precisa ser feita, quando a gente sabe que a verdade é totalmente diferente, que as empresas estatais são estratégicas única e exclusivamente para os políticos, né? Que o fundo de garantia nada mais é do que um empréstimo compulsório que o trabalhador faz a taxa subsidiada para o governo, que o brasileiro só não é mais rico porque o Estado atrapalha, porque o Estado é grande. Se o Estado não fosse tão grande, a gente, na verdade, poderia ter uma qualidade de vida, uma liberdade econômica e, consequentemente, uma maior geração de riqueza muito maior. E que, óbvio, o impeachment não foi golpe. O golpe, na verdade, é o que o PT está tentando fazer agora no processo eleitoral, colocando um candidato preso, que já foi, inclusive, tirado pelo TSE para continuar aparecendo nas propagandas eleitorais, né? Isso, sim, é um golpe contra a cidadania e contra o brasileiro. Então, por tudo isso, quando a gente começou o Novo, a gente foi muito questionado, e nós mesmos nos questionamos, bom, mas será que vai dar certo? E a única certeza, e lá atrás, quando a gente tomou a decisão, foi baseada numa coisa muito simples, né? E eu tenho repetido isso porque, de fato, era verdade. A frustração de não tentar seria muito maior do que a de tentar e dar errado. Então, nós decidimos, nós precisamos fazer um partido que, de fato, defenda o cidadão e defenda as liberdades e que está aí para mudar esse modelo de Estado com princípios e valores e sendo muito intransigente nisso, né? O interessante é que, ao longo de todos esses anos, e isso, claro, continua a existir, agora em menor escala, mas é sempre uma dificuldade que a gente tem, que muita gente nos pergunta, mas vocês são muito utópicos, vocês não têm senso prático, vocês são muito sonhadores, e eu diria que não, e vocês são ingênuos, e eu diria que diferente, a gente sempre soube das dificuldades, eu diria que a gente nunca foi ingênuo, mas o que a gente sempre acreditou é que a coerência seria o melhor investimento e traria o melhor dividendo que a gente poderia ter, era só uma questão de tempo, né? Felizmente, esse tempo está chegando talvez mais rápido do que a gente tinha imaginado, né? Acho que isso, para quem está visitando aí o Brasil e rodando, eu tenho visto isso, e acho que alguns que estão participando do Novo têm se apercebido de como é que tem mudado o crescimento do partido, o crescimento das ideias, o que é muito bom
para todos nós, né? Então a gente sempre diz o seguinte: não tem jeito, a gente tem que cumprir essas coisas e temos que ser muito coerentes, porque esse vai ser o nosso grande diferencial em relação aos outros partidos políticos, né? Muita gente ao longo do tempo sempre me perguntou: mas olha, não é assim que faz na política, vocês estão fazendo diferente, vocês deviam ir por esse caminho, e a gente aprendeu, e cada vez mais esse para mim hoje é sempre o principal teste. Como é que está fazendo a velha política? É assim? Então vamos pensar 2, 3, 4 vezes antes de fazer igual, né? Porque a gente, justamente, a ideia de ter resultados diferentes. Agora, sem dúvida, o que nós entendemos, e eu acredito muito nisso, o que talvez venha encurtar esse nosso processo? A gente sabia que era um projeto de longo prazo, de chegar ao poder para devolver o poder para as pessoas, mas que isso poderia demorar mais do que a gente tinha imaginado, mas, felizmente de um lado, né, infelizmente do outro, a crise política, a crise econômica, a Lava Jato, trouxe uma nova realidade. Ela atingiu diretamente a classe política, expôs o processo, como funciona a nossa política, e principalmente, eu acho que esse foi a grande vantagem, trouxe um nível diferente de conscientização das pessoas em relação às suas liberdades, em relação à participação na política. Eu acho que durante muitos anos, acho que o Caldeira falou alguma coisa nessa linha, eu resumo da seguinte forma: durante muitos anos o Estado brasileiro foi tirando a nossa liberdade, só que ao invés de adotar o que eu acredito teria sido o roteiro correto, que era demandar de volta a nossa liberdade, nós passamos a devolver para o Estado, em contrapartida, as nossas responsabilidades. Então, na medida em que a gente perdia liberdade, a gente ia devolvendo para o Estado as responsabilidades que deveriam ser nossas. No final, a gente continuou sem a liberdade e, infelizmente, o Estado não entregou nada do que ele se propôs a fazer, né? E essa crise, eu acho que deixou claro que esse roteiro não funciona, que esse roteiro está errado. E, felizmente, é óbvio, a gente não sabe ainda que parcela da população, mas certamente aqui vocês são maioria em representar essa ideia, quer dizer, as pessoas acreditam muito mais que devem ter de volta a sua liberdade, devem brigar por ela e, consequentemente, assumir as suas responsabilidades, né? Só com liberdade, com protagonismo do cidadão é que a gente tem condição de criar uma nação próspera, uma nação que realmente entre no rumo do crescimento, que é o que a gente, de fato, gostaria de trabalhar. Agora, junto com a liberdade, e eu acho que é fundamental isso, acho que essa é uma convocação, e acho que o tema do painel A Mudança é Você, o tema, na verdade, do fórum não poderia ser melhor. Eu entendo o seguinte: junto com a nossa liberdade, vem alguma responsabilidade, que é nós sermos protagonistas desse processo de mudança, né? O Brasil está aí há 34 dias das eleições presidenciais, certamente das principais eleições que a gente terá nos últimos 30 anos, muita coisa para ser decidida, um cenário totalmente em aberto ainda. Mais de 40% das pessoas na pesquisa espontânea não sabem ainda em quem vão votar, se vão votar, e é fundamental, nós que defendemos e que lutamos muito pela liberdade, nós sermos responsáveis por esse protagonismo, quer dizer, a capacidade de empreender, de assumir riscos, de tomar desafios, de realmente partir para a prática, entrar em campo. Eu acho que é fundamental esse processo de nós passarmos a participar mais ativamente do processo político. Acho que começarmos a nos inspirar. Eu sei que todos nós gostamos da leitura de vários pensadores liberais, libertários, mas acho que está no momento da gente, na verdade, agora começar a usar como exemplo pessoas que tiveram coragem, saíram da zona de conforto e foram líderes que nos inspiraram pelo que eles fizeram, né, para, de fato, fazer essa mudança tão necessária no Brasil. Acho que uma sociedade que anseia por mudança, por liberdade, para voltar a crescer, demanda necessariamente o protagonismo do cidadão. E a hora é essa, a gente não pode perder essa oportunidade, a gente não sabe quando teremos uma oportunidade como essa. É fundamental a gente se engajar e, de fato, como eu disse, entrar em campo, né? E eu gostaria aqui de terminar encerrando aqui o agradecimento, mais uma vez aqui agradecendo ao Rafael, toda a turma do IFL, é uma honra estar aqui, queria agradecer ao Modesto Araújo, que eu sei que também nos citou aqui, e dizer o seguinte: eu queria dedicar esse prêmio aos voluntários do Novo e aos nossos candidatos, que saíram da zona de conforto,
são pessoas que, de fato, saíram da zona de conforto, estão colocando o seu tempo, estão colocando os seus recursos para ir defender as ideias da liberdade, para defender os cidadãos brasileiros. São pessoas que são, sem dúvida, os nossos soldados, que estão levantando as nossas bandeiras, mesmo num ambiente ainda tão desigual. E acho que a eles a gente deve estar todo o apoio, e será muito bom contar com a participação de vocês. Eu tenho sempre dito isso, quer dizer, o salvador da pátria não existe. O salvador da pátria é cada um de nós de fato somos a mudança. Muito obrigado. Só para completar, agradecer muito a vocês e dizer o seguinte, a gente gosta sempre de sonhar e de realizar os sonhos. E eu estou muito otimista para as eleições desse ano e a gente vai trabalhar e vamos estar lá no segundo turno. Muito obrigado. Muito bem. Todos respirando fundo aí, né? Vamos seguir com a nossa programação. Convidamos agora ao palco a diretora de comunicação do IFL-BH, Daniela Medioli, por favor. Obrigada. Tá ótimo. Boa tarde a todos. Brasil 2018. É impossível falar sobre o presente sem olhar para o passado e pensar no futuro. O primeiro nos trouxe até aqui, com todos os seus méritos e percalços, enquanto o segundo nos leva, ou ao menos deveria levar, por caminhos melhores. Nos últimos anos, observamos com desgosto os entraves e a instabilidade da nossa jovem democracia, desencadeados por disputas de poder, improbidades políticas e partidárias, corporativismo, escândalos de corrupção e, acima de tudo, um desrespeito à ordem pública e aos cidadãos. Como agravante, é possível destacar os inúmeros equívocos nas políticas econômicas e fiscais, que, dentro de uma lógica estatista, se baseia em tributações excessivas e num ciclo contínuo de endividamento público, para supostamente prover aos cidadãos um estado de bem-estar social. Ambas as práticas, além de serem extremamente nocivas ao equilíbrio econômico, comprometem a geração de riqueza no país. A matriz adotada agravou diversos problemas que afetam diretamente a população. Além do endividamento recorde e dos investimentos equivocados do governo, tivemos consequências como o aumento do desemprego, a alta no preço dos combustíveis e da energia elétrica, a queda na renda real das pessoas, as pedaladas fiscais, o desarranjo nas contas do governo, a perda do grau de investimento e a disparada do dólar. Na prática, o resultado que se observa está muito distante das narrativas paternalistas de um Estado provedor. Basta olharmos para as necessidades mais básicas dos indivíduos para constatarmos o quanto o Estado ele não consegue atender, mesmo que a um custo elevado, as principais demandas da população. Ele fracassou na oferta de um sistema de saúde de qualidade, na estruturação de um sistema educacional moderno, flexível e eficiente. Fracassou na construção de uma infraestrutura que impulsionasse o desenvolvimento econômico e social e nos tornasse mais competitivos. Ele fracassou na segurança pública, em grande parte dos seus empreendimentos e até mesmo em seus monopólios. O Estado fracassou e fracassa diariamente em quase tudo aquilo que se propõe. E nisso, o Brasil, que tinha tudo para se consolidar como uma das grandes potências globais, ele não tem conseguido acompanhar o dinamismo do século XXI. Nossas instituições permanecem defasadas, corrompíveis, caras e, ainda assim, ineficientes. E neste cenário, onde a política e o Estado
desempenham um papel central em nossas vidas, um dos aspectos que mais nos preocupa é a enorme ausência de líderes, capazes de inspirar confiança, seriedade e transparência aos cidadãos. Pessoas dispostas a levar adiante agendas fundamentais para o desenvolvimento do país. Projetos que não se restringam ao curto prazo, mas que fundamentem as bases para a construção de um futuro próspero, pautado pela ética, pela inovação e pela liberdade. Nos falta exemplaridade, olharmos para o lado e reconhecermos em nossos representantes referências nacionais, pessoas que se posicionem, que tenham coragem moral e habilidade política para conseguirem mudar a regra do jogo. E nada, absolutamente nada, é capaz de transformar mais uma sociedade do que a força do exemplo. Mas se, por um lado, temos dificuldade em reconhecê-los na vida política, os encontramos de forma distinta e abundante nos indivíduos que aqui empreendem. Nos milhares de cidadãos espalhados por todo o país, que, de forma legítima, optam por aplicar seus recursos em um ambiente de negócios complexo e incerto. Empreendedores que acreditam genuinamente em sua força produtiva e em seu potencial transformador para a geração de valor não apenas para si, mas para o desenvolvimento de toda a sociedade. O empresariado brasileiro, e para evitar generalismos, gostaria de deixar claro que me refiro apenas àqueles que se propõem a agir de forma lícita e livre de privilégios, exercita diariamente a resiliência e a determinação para superar as barreiras que o Estado os impõe pela falta de liberdade. É um exercício de extrema coragem e visão, pois, apesar de todas as dificuldades, é inegável reconhecer que nós vivemos em um país repleto de oportunidades, visto que aqui, em nossas terras, ainda há muito para se fazer e construir. Também há de se reconhecer que vivemos em um dos momentos mais transformadores da história da humanidade. Uma revolução tecnológica sem precedentes tem modificado profundamente os modos de produção e as trocas no mercado. Mesmo modelos de negócio consolidados e estáveis, eles têm sido com frequência disruptados, num avanço que cada vez mais abandona a linearidade para se tornar exponencial. Para finalizar, dizem que as crises são protagonistas de grandes mudanças e que os avanços ocorridos eles se devem, sobretudo, à superação e à vontade dos indivíduos que sonharam com o progresso e trabalharam incansavelmente por ele. Indivíduos que sabiam que, para se ter êxito, nada melhor do que a disposição para assumir riscos, mesmo que isso implicasse em desafiar um sistema e romper com o status quo. Na vida, dificilmente alguém obtém um grande sucesso sem arriscar um grande fracasso. E nesse percurso, para estes empreendedores, realmente não importa quantas e quão duras sejam as suas quedas. Como indivíduos, eles sempre se levantam e seguem em frente, pois esta é a única direção a ser seguida. É com grande honra que convido ao palco para participar do painel de empreendedorismo e inovação Alexandre Ostrowiecki, CEO da Multilaser e fundador do site Ranking dos Políticos. Daniel Mendes, CEO e fundador da Sapori. Thales Gomes, fundador dos aplicativos Easy Taxi e Singu. E Romeu Zema, o presidente do Conselho de Administração do Grupo Zema. E para mediar o painel, gostaria de convidar nossa querida honorária e ex-presidente do IFLBH, Carolina Antunes. Boa tarde a todos. É com imensa satisfação que eu sento nessa cadeira e enxergo esse auditório lotado. Depois das palavras do João, não tem nem muito o que a gente comentar. Ele falou tudo que a gente acredita, tudo que a gente luta todos os anos, há 9 anos, nesse Fórum da Liberdade. Sabe aquela frase, tem uma frase...
Ah, da enquete? Carol, só vamos falar enquete Ah, tá. do painel? Tem a enquete que todo mundo tem que entrar no Instagram, e no Instagram tem o Stories. No Stories, você responde a enquete que é: a tecnologia é vilã ou aliada da empregabilidade? Você marca lá e a gente vai falar a enquete aqui no final, Dani. Cadê a Dani? No final a gente fala a enquete. Quando eu sentei aqui, quando me falaram desse painel, eu tive um pensamento que foi aquele... tem os anões que andam em cima do ombro do gigante e enxerga mais distante, enxerga melhor. Eu estou sentada aqui com 4 gigantes do empreendedorismo brasileiro. 4 gigantes. E é muito importante, porque no IFL, acredito que a maioria da plateia, vocês são heróis para a gente. É que faz realmente esse país funcionar, é quem trabalha e quem empreende. É que faz tudo funcionar. Não existe dinheiro público, né, Thales? Existe o dinheiro do pagador de impostos. E tudo isso precisa de alguém estar trabalhando para fazer executar. Eu estudei o backlog deles, e brincadeira, é muita história e muita lição. Eu fiz várias anotações, e a gente tem um problema aqui, que a diretoria me colocou, que é o tempo. Então, eu queria fazer um fair play com vocês, eu não vou controlar muito tempo, mas cada um dividir o tempo na hora das perguntas, porque eu acho que é muito rico a gente saber história e lição que cada um tem para dar. Eu vou começar com o Alexandre, porque eu achei muito interessante. As histórias de todos têm um pouco de passando por muita dificuldade, e a sua é um pouco invertida. Você era executivo e, de repente, foi empreender. Tem um engajamento cívico muito grande dentro de você também, de melhorar o país. Junto com o Renato, que é meio maluco, que eu vi, que o Renato é um cara muito excepcional. Você levou uma empresa que faturava 30 milhões para 2 bi. E você é co-presidente da Multilaser. E tem uma frase que eu adorei: para ser empreendedor, para empreender nesse país, você tem que ter um pouquinho de insanidade, pelo menos. Conta para a gente um pouco dessa história de insanidade e o que é isso, co-presidente. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, a honra de poder estar aqui. Eu não concordo mais tanto com essa frase, eu mudei de ideia um pouco, porque eu falei que precisava de um pouquinho de insanidade, hoje eu acho que precisa de muita insanidade para ser empreendedor no Brasil. A palavra manicômio tributário é extremamente aderente à forma como o governo enxerga a questão tributária no Brasil. Não estou nem falando de carga alta ou baixa, né? O Brasil, com 37% do PIB, é disparado o país em desenvolvimento que mais cobra impostos no planeta, né? Somente as nações mais avançadas e de bem-estar social, tipo França, por exemplo, ou Bélgica, cobram mais imposto do que o Brasil, e entre os em desenvolvimento não tem nenhum. Bom, você fez várias perguntas, vou tentar condensar rapidamente aí. Eu trabalhei na Unilever, uma multinacional, depois na Accenture, empresa de consultoria, até que o meu pai, que tinha uma pequena empresa de reciclagem de cartuchos, ele me chamou para trabalhar com ele no ano de 2001. E eu, do alto dos meus 22 anos de idade, fui lá achando que eu ia aplicar todas as teorias avançadas que eu aprendi nos PowerPoints das consultorias. Descobri no dia 1 que eu não sabia nada sobre a empresa, não sabia emitir uma nota fiscal, não sabia pagar um salário corretamente. Quer dizer, as coisas que não serviam para nada no PowerPoint eu sabia fazer. E as coisas que fazem uma empresa real andar eu não sabia. Mas, aos poucos, fui aprendendo sobre os diversos setores da Multilaser e trabalhei durante 1 ano e meio com ele. Tive a sorte de poder trabalhar ao lado do meu pai e ter muito espaço que ele me deu. Ao contrário de alguns fundadores que acabam segurando muito, né, o poder e acabam bloqueando um pouco o crescimento dos filhos, meu pai foi ao contrário. Só que, então, no ano de 2003, eu cheguei para trabalhar no escritório de manhã, a secretária estava branca, de pavor, e aí ela me imprimiu um e-mail, naquela época ainda se imprimia os e-mails, dizendo que foram 12 homens fazer um mergulho, meu pai estava viajando, e 2 desapareceram durante o mergulho. E então, eu tive um choque muito grande, que na hora eu já pensei, nossa, nunca mais vou ver meu pai. E aí isso foi na Costa Rica, ele estava no meio do oceano, fui lá para Costa Rica procurar,
ficamos durante uma semana participando das buscas e depois acabaram desistindo, né? Então nunca mais foi encontrado. E aí para mim foi um desafio muito grande, né? Aprender sobre empreendedorismo, tocar uma empresa aos 24 anos de idade, e assim foi. Muito bom. Thales, você me impressiona muito pela idade. Eu vou falar aqui um pouco do Thales, e aí vocês olham para ele e vai ficar assustado como eu. Você é fundador da EasyTax e da Singu, é eleito Under 30 pela Forbes Brasil, eleito pelo MIT como um dos jovens mais inovadores do mundo, Young Leader do ano nos Estados Unidos, empreendedor do ano na Coreia do Sul e um dos caras mais influentes da internet brasileira e vários outros prêmios que eu vi que você tem. Thales, tudo isso saiu de Carangola, do interior de Minas, da máfia do pão de queijo. Você menciona sempre uma frase que eu amo também, do seu vô, e eu falo que foi minha avó que falou também, que é: uma boa ideia vale 10 centavos na bacia. Como é que você fez, primeiro a EasyTax, em 2011, quando ninguém falava do que você começou a falar, tirou do papel, como é que você tirou essa ideia do papel, e agora, 2015, depois da venda da EasyTax, com a Singu, como é que essa ideia saiu do papel? Primeiro, eu queria agradecer o convite do IFL. Bom, a agenda estava atribulada, mas eu não poderia deixar de vir aqui, né, na minha terra, em Minas Gerais, falar um pouco de liberdade e principalmente falar de protagonismo, né? E essa trajetória de Carangola para o mundo, né, vem em cima desse pilar, dessa coluna vertebral da minha vida, que é o protagonismo. Então, o meu avô, ele sempre falava isso comigo, que eu devia ser o senhor do meu destino. Porque meu avô, na verdade, era meu padrinho, né? Então eu fui criado na casa dele. A minha avó era empregada doméstica na casa desse padrinho, eu chamava ele de avô. E ele sempre falava isso comigo: olha, eu estou te ajudando agora, mas você não tem como depois ser ajudado. Então você tem que ser o senhor do seu destino. Então ele me deu muito acesso à educação, eu aproveitei o máximo esse acesso e sempre tive essa noção de protagonismo na minha vida, né? E protagonismo vem de tomar decisões bold, né? Decisões que são complexas e assumir aquele negócio e executar. E ele sempre falava isso comigo, que eu sempre tive muitas ideias, e ele era um comerciante local, eu queria levar essas ideias para o comércio dele. Ele falava: Thales, o negócio é o seguinte, ideia vale 10 centavos a bacia, né? Se você quiser fazer alguma coisa, você faz primeiro, me mostra que o negócio está funcionando, e aí depois se o negócio der certo, a gente tenta implantar aqui. Coisas do tipo, né? Meu avô fazia planilha, não era em Excel, né, computador, planilha no papel mesmo. Daí eu falava: vô, tem que colocar computador aqui, né? Fazer gestão de estoque aqui no computador. Não, esse negócio de computador não funciona. Aí ele queria que eu provasse para ele. Eu falava: ideia vale 10 centavos a bacia. Eu quero ver você colocar o estoque todo aí, nessa planilha do computador que você fala. Então, desde cedo, eu comecei a ter essa noção de execução. O momento de criação de EasyTax foi ali em 2011, né, onde mais ou menos 4% da população brasileira tinha smartphone com internet. Não se falava no mundo desses negócios, né, de aplicativo de serviço. E a gente, junto com os americanos, os israelitas e os alemães, a gente criou um movimento que chama-se de O2O, né, de Marketplace de Serviço. O aplicativo de transporte, né, que o EasyTax fez parte, foi o primeiro marketplace de serviço do mundo, né? Então a gente descobriu que, de fato, a gente poderia desintermediar as grandes cadeias e começar a dar poder às pontas, né? Deixar os agentes econômicos trocar entre si livremente, sem um arbítrio de um intermediador. E a gente usava tecnologia para tanto. Esse negócio foi muito difícil implantar no início, né, pelo cenário que existia, principalmente pela falta de capital de risco, que mais pela frente eu quero ter a oportunidade de falar disso, que eu acho que não dá para falar de liberdade, de fomento à economia sem falar em investimento em capital de risco. Então, como praticamente não existia esse negócio em 2011, foi muito difícil implantar o negócio, mas a gente conseguiu, os alemães que acreditavam no negócio, fazer com que eles investissem nesse negócio, e com esse crescimento, né, foi um crescimento bem grande. Durante a minha gestão, que se encerrou no início de 2015, final de 2014, a gente foi líder global da categoria, a gente atuava em 35 países, em 420 cidades, em 4 continentes. A gente fazia algo por volta de 18 milhões de corridas no ano, ali durante a EasyTax. Foi bem grande o negócio, até que a gente fez a venda. E quando fizemos a venda, eu pensei, qual que vai ser o próximo movimento, né? Geralmente o pessoal tira o sabático. Eu falei, eu vou tirar um ano sabático, vou pensar o que eu vou fazer. Esse ano durou menos de um mês, essa que é a verdade. E aí eu olhei para o mercado de beleza, e a minha mãe é uma cabeleireira, então eu já conheci um pouco das dores do mercado de beleza, e eu vi que existia um mercado de 100 bilhões de reais
onde os salões de beleza recolhem 70% desse valor, né, o take rate dos salões de 70%, o profissional de beleza fica com 30%, geralmente. Não que isso seja injusto, tá? Porque o business de salão de beleza é um business de real estate. Eu falei, bom, eu posso mais uma vez desintermediar o salão e levar os serviços que eu chamo de serviços comoditizados, né, que é manicure, massagem, né, que é a escovinha básica, né, como ele chama de blowout, tirar esses serviços comoditizados do salão, levar para a casa das pessoas, e aí eu inverto esse modelo. Eu pago 70% para essa profissional e retenho 30%. Sem querer, eu descobri a minha vocação desse negócio, né, que é, de fato, criar uma plataforma meritocrática de ascensão social. Então, hoje você tem manicure da Singu ganhando de 4 a 6 mil reais. Né, a média das nossas profissionais ganham na sua vida, ali, contando com o Singu, mais ou menos 2 mil reais. Só para ter um dado para vocês aqui, 80%, mais de 80% da população brasileira vive com menos de 3.500 reais. Então, a gente tira, de fato, a mulher da pobreza e leva para a classe média alta através do valor do seu trabalho, usando tecnologia. Obrigado. Então, eu acabei que eu consegui juntar tudo aquilo que eu acredito como pessoa, juntei com pessoas maravilhosas que fazem parte dessa missão junto comigo. Uma delas é a Misa, que está aqui presente, que é a minha CFO, a minha sócia. Então, dentro dessa missão, a gente reencontrei aquele prazer de empreender e construir esse negócio, bom, que cresce exponencialmente. Muito show. A Misa é do IFL também. E só disso já valeu muito, além de ser uma mulher, né? Saber do que está falando no negócio. Daniel, impressionante a sua história. Se a gente fosse falar dela toda aqui, a gente poderia pegar e ir até a noite. O quanto é grande a sua caminhada, começou desde pequeno, né? De mudar, nômade, a sua família bem nômade. É uruguaio, ex-garçom, começou o negócio vendendo um Gol GTI. Gente, parece brincadeira falar do Gol GTI, mas hoje ele serve, com a Sapori, 1 milhão de refeições por dia. Ele fatura mais de 1 bilhão e tem mais de 15 mil funcionários. Ele é sócio